Bom dia. Bom dia. Meu amor, bota para despertar às 11h30 para nós, porque senão a gente vai passar. Porque Sim, nós duas adoramos conversar, então sabe como é que a gente é. sim. Uhum. Bota para despertar para a gente não se perder. Conta-me, como é que tu tá? Como é que foi teu final de semana? Como é que tá a tua agenda de tarde? Tô mais tranquila de tarde. Tá? Vamos conversar agora e vamos fazer nossa sessão real à tarde? Pode ser final da tarde? Pode. Que horas ele chega em casa? Não, ele não vai estar aqui, nem hoje nem amanhã. Ele tá em Curitiba. Tá. Deixa eu só pegar aqui meu celular para acessar minha agenda. Porque assim, ó, 1 hora para nós é pouco, tá? Então eu quero conversar, eu quero te deixar mais tranquila e à tarde a gente conversar certinho. Eu tenho disponibilidade a partir das 17 horas. 16 Pode ser depois das 6, porque daí eu tenho que pegar o Eric no Tá. futebol 6 horas, daí eu Para tenho ti que... fica bom às 19? Fica ótimo. Tá, para mim também, porque daí eu acolho a Martina na chegada da escola, brinco com ela um pouquinho e aí a gente faz a nossa sessão, tá? Uhum. Tem gente aí? Sim, minha, Ah, minha tá, mãe. eu pensei que era ele. Depois disso que eu estagnei, sabe? Ó o celular pra Martina. Conta-me. Então, esse final de semana, o irmão dele veio pra cá pra levar ele pra Curitiba, pra ele começar um tratamento lá. E então foi bem dolorido, assim, porque foram conversas de 3, 4 horas, sem fim, Com o irmão ou com ele? com os dois, Tá. né. Então é muito difícil, assim, porque eu me senti condenada, culpada, julgada, e como se tudo o que tivesse acontecido foi culpa minha. E aí você começa a se questionar, assim, uma série de coisas, assim. O que que você está fazendo, de que forma você vai depois que ele voltar, como que vai ser. Tá. E o que ele foi realmente fazer lá? O irmão dele ia levar ele no psiquiatra, porque ele teve uma crise na quinta aqui. Eu mandei mensagem para os irmãos dele, falando que eu não sabia mais o que ia fazer, porque eu já tinha levado ele aqui, ele não tomava medicamento, agora ele fica batendo na mesma tecla de que ele tá mal financeiramente, de que a vida dele acabou, de que ele vai preso e todas essas situações. E quando ele E fala pra ti que vai ser preso, o que tu responde pra ele? não existe essa possibilidade. Eu tento colocar ele dentro da realidade, assim. Falou que existem situações muito piores. Financeiramente, eu não sei qual que é o buraco da vida dele, porque infelizmente a gente nunca conversou sobre isso. A gente não tinha essas conversas sobre a parte financeira, sabe. Então eu tinha as minhas coisas, ele as dele. Claro que, assim, ele, fazia, né, comprava as coisas em casa e tal, mas de partilhar isso, a gente nunca teve esse hábito. Então eu nunca tive, não tenho noção, assim. E o que ele me diz hoje é uma coisa. Espera aí que o meu gato tá brincando aqui.
Então eu não tive noção, assim, do que de fato aconteceu, se é verdade, se ele tá se ele tá mentindo agora para criar uma outra cena, sabe. Então Sim. às vezes eu acho que ele tá criando um outro cenário para talvez que a gente se separar, não ter nenhuma participação de nada. Não sei, porque, assim, ele começou do nada com isso, assim: "Ai, que ele não tem mais dinheiro", que ele fez vários consignados no banco, que a parcela da casa ficou muito pesada para ele pagar. Mas, assim, quando você faz financiamento, você já tem um plano e você já sabe que aquelas parcelas são fixas por ano. Ninguém faz um financiamento pensando e o salário dele não muda, é diferente do meu, que eu tenho se eu não trabalhar, por exemplo, hoje eu não trabalhei, Não vou e ganhar? isso, e eu tenho contas para pagar mesmo assim, né. Sim. Tenho os meus funcionários para pagar, tenho o aluguel, tenho as coisas, mas ele é funcionário público, então é uma situação diferente. É todo mês certinho, não passa daquilo ali. Não é menos que aquilo ali, sempre para mais. Isso, não tem como ter oscilação, né. Então eu não consigo entender isso. Mas ele disse que ele se perdeu, que ele nunca quis me contar, porque ele tinha vergonha, então ele foi fazendo alguns empréstimos para ir fazendo as coisas, mas eu não sei. Então, nessa parte eu tento ajudar no sentido assim: "Ah, vamos fazer uma planilha então, vamos organizar". Ele não abre para mim, eu não tenho como brigar ele me mostrar as coisas. E a parte que ele fala que vai preso, eu falo: "O processo nem foi para julgamento, nem existe 1 milhão de coisas para acontecer na justiça, a justiça nem acontece do dia para noite, não tem como, isso não existe, né, essa possibilidade ela e você por trabalhar nisso, você sabe mais ainda". Tá, e tu já pensou em tirar o processo ou não? O que que tu pensa sobre o processo? Eu já fiz a minha ressalva. Eh, o que eu podia fazer, eu já fiz. Eu fui, fiz um novo depoimento, né, só que quando já deu o não sei como que é, mas como já deu andamento, É que, na é verdade, eles pegaram em flagrante, é diferente de eu ir lá agora e dizer algo, né. isso. É, Tá, então eu não tenho o que fazer além disso, né, então o que eu até conversei com um colega que é nosso amigo, assim, ele falou: "Elô, tem que esperar ter uma audiência, daí o juiz vai te escutar. E você sim. vai falar: "Olha, vocês voltaram a lei, não tem como impedir de que alguém volte, não volte", e aí isso é arquivado. Só que até lá não tem o que fazer, e o medo dele é: "Ai, se alguém aparecer falando isso", não existe, essa possibilidade não existe. Só que ele fica é como se ele ficasse só falando a mesma coisa. Mas ele não fala da traição em si, que tu estava me traindo, que tu estava com fulano de tal, fala? Tá. Uhum. Fala Então, sim, tipo, ele te joga na cara o todas as coisas. ocorrido. Sim. E que isso só aconteceu porque olha o que eu fiz, então eu destruí a vida dele. Eh, Ontem ele deu a entender, assim, que a traição ela é porque a pessoa não tem caráter. Eu falei: "Você tem certeza disso? Você tem certeza disso?" Porque, faz 2 anos que eu estava te implorando pra gente fazer terapia. Eu fui fazer um curso de casal sozinha, porque você não quis. Eu tenho buscado inúmeras possibilidades de ajuda e tenho falado assim todos os dias. Você acha mesmo que eu sou uma pessoa que eu ia buscar alguém? Não é da minha índole, nunca foi. Eu errei sim, eu mantive, se traição é o que eu fiz, então eu traí. Eu mantive conversa, sim, mas eram conversas assim: "Ó, se eu te mandar, você vai falar assim: 'É sério? Tá falando de filme, de coisa'", tipo, não tinha conotação, sabe. Mas sim, eu errei, eu assumo a minha parcela de erro,
Eu não vou me colocar numa posição de vítima, não é isso. Só a situação como eu me sinto internamente é uma situação que me destrói, assim. Aí daí eu fiquei daí eu estava ontem até estava eu fiquei no final de semana inteiro na minha mãe. Aí ele me ligou no sábado, daí eu falei: "Ai, não vou nem atender, porque ele vai ficar 1 hora falando e eu não queria". Aí eu não atender já é uma situação pra ele, assim: "Por que é que você não me atendeu? Alguma coisa você estava fazendo". Aí ele olha nas câmeras, eu não tô em casa: "Aonde que ela tá?". Eu: "Tô na minha mãe". Entende? Então, assim, então são situações que acabam fazendo com que você questione: "Meu Deus do céu, será que fui eu que fiz tudo isso mesmo? Eh, será que tudo isso aconteceu porque de fato fui eu que errei em tudo? Assim, o que que eu fiz com a minha vida?". Daí eu fico pensando: "O que que eu fiz com a minha vida?". Tipo, eu não tô conseguindo trabalhar, eu não tô conseguindo voltar às minhas coisas. É como se eu estivesse dentro de um buraco. Meu Deus do céu, e daí eu penso: "O que que eu vou fazer?". Daí ontem ele me ligou, ontem, por isso que eu não consegui nem ele ficou 2 horas no telefone falando. E eu entro quando eu tô fora, eu consigo conversar com você aqui, ó, igual eu tô conversando agora. Mas quando ele começa a falar, eu só choro. É que, na verdade, o que é o teu ponto aqui? Qual é o teu gatilho de desespero? É o ato da traição. É, É isso. Porque no momento que tu estava me falando sobre tudo, tu estava tranquila. Agora, quando tu falou, eu assumo a minha parcela de culpa, aí tu desceu da ladeira abaixo, tá? Mas, Elô, sim, tem coisas que a gente faz que acontece que nós escolhemos errado, tá? Mas, assim, antes de tudo, não é sobre o que a Elô fez com o suposto cliente. É sobre como está o nível do casamento. Olha o que tu acabou de me falar anteriormente. Eu te convidei 2 anos atrás para fazer uma terapia de casal. Então, não é sobre 6 meses atrás. 3, perdão. sim. Tá entendendo? Então, assim, estar dentro desse relacionamento, neste atual momento, é estar te autopunindo, Uhum. né? Só que o que nós fizemos semana passada é te tirar a consciência de que tu não é dona do destino dele. A questão de ser igual ao Salvador, o pai. Tu acha que a vida do teu pai é boa? Não, Essa é a vida que tu quer? não. Então, o que nós vamos fazer de diferente para modificar isso? Eu não digo que tu tem que sair hoje da tua casa, se separar, deixar o marco. Não, não é isso. Eu quero é que tu tenha consciência do que tu está fazendo contigo mesmo. Sim. Tu traiu o Marco com o suposto cliente? Sim. Mas quem é que tu tá te traindo há mais de 2 anos? A ti mesmo. Tu tá fingindo ter uma vida boa, uma vida legal, por causa de aparências que tu sempre buscou, não a aparência em si. O status, a vida, a família, vamos dizer assim, Uhum. É, para os outros. E não é isso. Não é sobre os outros, é sobre Elo. O que é bom para Elo hoje? Tá entendendo? E hoje, Elo, tu precisa de um tempo para ti. Tu precisa descansar a tua mente, descansar a tua cabeça. Só que eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu vai aguentar as ligações? não. Ontem já desabei.
Porque, assim, o que está acontecendo é que tu precisa deixar ele se curar e você se curar também para ter um novo relacionamento. Porque do jeito que tá, vocês vão se matar. Não se matar de cada um se matar, é morrer por dentro. É isso que tá acontecendo. É isso que vem acontecendo diariamente. Então, assim, nós precisamos ter consciência dos teus medos agora. E é isso que eu quero falar contigo hoje, às 7 horas da noite. Sobre o medo de recomeçar, sobre o medo de deixar para trás, sobre ter certeza se é amor. Só que hoje a gente não vai poder olhar para o amor, nós vamos ter que olhar para a saúde mental dos dois. O que ele está fazendo em Curitiba? Qual é o tratamento que ele está fazendo? Ele vai ser internado? O que vai acontecer? Ele vai constar amanhã no psiquiatra lá da família deles. E aí, a partir de amanhã que eu vou saber se ele vai voltar ou se ele vai ficar por lá fazendo um tratamento. Não sei ainda. E quem está acompanhando ele é o irmão? Ele tá na casa da irmã, o irmão tá ali também, Tá, e como é que é o teu vínculo com essa irmã e com o irmão? bem baixo. Tu nem tem É, contato com a família, assim. não, eu nunca tive, na verdade, porque a família dele é de Curitiba, eu sou daqui, então a gente falava pouquíssimo, eu vi eles pouquíssimas vezes durante todo esse tempo. Mas tu acha que ele ouve a irmã e o irmão? Acho que escuta. Se ele voltar de lá melhor, tu fica com ele? Eu gostaria que o nosso casamento fosse restaurado, mas que fosse de verdade um casamento. Mas eu não sei se isso é possível. É tipo, o meu irmão falou ontem, falou, você é muito Alice no País das Maravilhas, você acredita em coisa que não vai acontecer. Aí eu falei, eu acredito mesmo. Eu Não, acredito porque porque tu é Alice nos Países da Maravilha. Mas é que tem uma chama dentro do teu coração ainda. é, Tu tá entendendo? Só que assim, a única resposta que nós vamos ter para isso é o tempo. E tu precisa do tempo para se restaurar. Agora, antes de restaurar o relacionamento, nós temos que restaurar a Elo. Então, primeiro nós vamos ter que olhar para ti, olhar para os teus medos, acolher os teus medos, entender eles, para ir para o próximo nível. Para tomar uma decisão de ficar realmente, aceitar a situação e se blindar a ela, ou de recomeçar. Que hoje nós estamos nesse ponto. Eu separei a sessão para nós, mas 1 hora é pouco, porque nós gostamos de conversar e de entender, e tu tem um processo de entendimento que precisa, porque hoje a tua mentalidade está em dor e não em solução. Então, eu preciso trazer isso para ti, para a gente conseguir clarear as coisas. sim, Tá? Tu tá conseguindo tomar banho, tu tá se arrumando, como é que tá a tua vida contigo, com o teu corpo? Como é que sim, tá, como é que tu tá contigo e o teu corpo? isso sim. Aham. Só não, hoje não Não, levantei. tudo bem. Hoje aconteceu um episódio trágico de separação contra a vontade dos dois, mas para a melhoria do ser dele, né? E aí começa a te culpabilizar pelo ato que aconteceu. Isso, Tá, hoje tá tudo bem, mas eu quero saber nos dias, porque hoje é um dia típico, né? sim. Tô, tô, eu saio, me maqueio, finjo, vou trabalhar. Claro que assim, né? Eu tenho ficado muito na minha sala lá e tenho falado um pouco com as minhas colaboradoras também, mas eu tenho conseguido. Tá. Vai se arrumar, vai buscar o Eric na escola, almoça, tá? Tira esse peso, coloca. Hoje nós vamos conversar com isso, vamos tirar esse peso das tuas costas, essa tonelada que tá te pesando. Trabalha,
E eu te vejo às 19 horas. Faz o Pix pra mim, por favor. Me manda o comprovante. Faz agora, por favor, que daí eu já deixo reservado o nosso horário. E aí a gente fica das 19 em diante. Até a gente ficar bem. Sim. Tá? Beleza. Fica bem. Obrigada. E me chama, né? Eu tô aqui, me usa. Tô aqui pra ti, tô aqui pra te servir. Por favor. Sim. Tá? Te vejo às 19. Tá bom. Tá? Obrigada, viu? Beijo. Fica com Deus.